Neste vídeo vamos falar sobre como fazer importações de pacotes e sobre o PIP. Eu sou o Arthur Nunes e nós somos do Programa de Educação Tutorial na Engenharia Elétrica. A linguagem Python é conhecida por várias aplicações e pela facilidade de fazer esses tipos de tarefa. Essas facilidades têm origem nas frameworks do Python, que são bibliotecas dedicadas da linguagem. Entre as principais, podemos citar o Django para aplicações web, Pygame para jogos, Pandas para trabalhar com Machine Learning, dentre muitas outras. Para se usar uma das frameworks, é preciso ter o conhecimento da linguagem e instalar a biblioteca no sistema operacional. Seguindo essa ideia de funcionalidades e de bibliotecas, vamos falar sobre a importação. Bom, na verdade, em Python, nós chamamos as bibliotecas de módulos. E um conjunto de módulos nós chamamos de pacotes. Mas por agora não precisamos fazer essa diferenciação. Vamos seguir aqui com um exemplo. Então, vamos tentar atribuir a uma variável o valor da raiz quadrada de 25. Naturalmente, nós pensaríamos em usar a função sqrt, que é um acrônimo para square root, geralmente essa função realiza mesmo a raiz quadrada, e passaremos como o argumento 25. Esperamos que essa função atribua o valor de 5 para a nossa variável x. Porém, isso ainda não acontece. Por quê? Porque o Python ainda não reconhece esse método sqrt, essa função, dentro do escopo padrão. Essa função ainda não está definida no escopo do nosso programa. Uma alternativa para corrigirmos isso seria definirmos a função sqrt, mas não é isso que a gente está interessado em fazer agora. Futuramente mostraremos como fazemos a definição de funções. Uma outra alternativa, então, é fazer a importação de algum módulo que tenha a definição da função sqrt. E esse módulo é o módulo math. Usando, então, import math, agora a gente já é capaz de usar a função sqrt. Mas ainda assim, a gente não pode executar sqrt25. Por quê? Porque a ideia é que dentro desse namespace math que existe a função sqrt. Então, para fazermos isso funcionar, devemos fazer x igual a math.sqrt25. Agora sim, finalmente, conseguimos o nosso resultado. Usando a função dir, nós vemos todas as funções e namespaces que estão presentes no escopo do nosso programa. Deixa eu tirar o zoom um pouquinho aqui. Aqui no final nós podemos ver, inclusive, math, que acabamos de importar, e x, que é a nossa variável. Usando dir math, podemos ver tudo que tem dentro do módulo math. E dentro desse módulo tem várias outras funções e variáveis que não nos interessa agora para este exemplo, que é um simples cálculo de raiz quadrada. A gente quer só a função sqrt. Mas quando nós usamos import math, a gente importa tudo que vem no módulo. Uma forma de evitarmos isso é usarmos uma importação otimizada. A gente vai extrair do módulo math apenas aquilo que nos interessa. Dessa forma, a gente resolve a questão de importarmos várias funções, vários métodos e variáveis que a gente não quer. Para fazer uma importação otimizada, é muito parecido com uma importação comum, e a gente vai prosseguir da seguinte forma: from math import, e aqui agora eu coloco o que eu quero importar. No caso, é só a função sqrt. Se eu quisesse importar mais coisas, como por exemplo a função seno, o objeto pi, é só ir colocando vírgulas e falando tudo que eu quero importar. Ou ainda, se eu quiser importar tudo que vem da math, é só eu colocar um asterisco. Mas vamos usar, por enquanto, só o sqrt. E essa forma ainda tem uma outra vantagem, que a gente não precisa mais ficar usando math ponto. Porque como a gente acabou de importar apenas a função sqrt do módulo math, agora esta função já está no escopo do nosso programa. Então agora a gente pode só fazer, vamos fazer uma outra variável aqui, né? A gente pode só fazer y igual a sqrt 81, por exemplo, e na hora que a gente verifica, 9, como a gente esperava. Portanto, podemos importar só o que a gente vai usar, ou a gente pode colocar o asterisco, importar a biblioteca, o módulo inteiro,
Mas aí a gente não vai precisar ficar usando math ponto no nosso código. Acessando o site oficial do Python, python.org, e clicando aqui em PyPI, a gente tem acesso à documentação de todos os módulos de Python que estão disponíveis para uso. E por esses números aqui, 230 mil projetos, quase 2 milhões de lançamentos, quase 3 milhões de arquivos, 500 mil usuários, 400 mil usuários, a gente consegue ver a infinidade de módulos e pacotes que a gente pode usar no Python. É por isso até que ele é conhecido pela sua versatilidade. E agora que falamos sobre o import, suponhamos que eu queira trabalhar com Machine Learning e para isso eu preciso usar pandas. Se você abrir o seu Python Shell ou fizer um script e tentar importar esse pacote, esse módulo, a gente vai perceber que não é possível, porque ele não está instalado em nossa máquina. Ele, junto com a maioria dos outros pacotes, vocês viram a infinidade de pacotes que tinham, e se todos eles fossem ser instalados junto com o Python, ou seja, se todos eles fossem built-in, essa instalação ia ser enorme e muito demorada. Para isso, se a gente quer usar um outro módulo, um outro pacote que não é built-in, a gente tem que fazer a instalação dele antes. E para isso, vamos fazer usando o gerenciador de pacotes de Python, o pip. Então vamos lá, vamos fazer a instalação do Pandas na nossa máquina. Para isso, a gente precisa abrir o CMD, eu abri aqui o PowerShell, e a gente escreve o seguinte comando: python-m pip install e o nome do que a gente quer instalar, no nosso caso, Pandas. E a gente aguarda a instalação. Beleza, depois de alguns segundos, a instalação foi concluída. A gente pode fechar o PowerShell ou o CMD e podemos voltar ao nosso Python Shell. Agora sim a gente pode fazer a importação. Vamos importar tudo que vem do Pandas. Vamos fazer aqui from pandas import asterisco. Depois de fazermos essa importação, podemos conferir o que foi importado com a nossa função dir. E aqui a gente já consegue ver que realmente muita coisa aqui que pegamos desse pacote, desse módulo Pandas. Certo, mostramos como instalar. Vamos mostrar agora como excluir, como desinstalar a biblioteca. Para isso a gente abre de novo o PowerShell, o CMD, e ao invés de usar o comando install, a gente usa o comando para desinstalar. Aqui a gente tem que dar uma confirmação, apertando Y, e o Pandas foi removido no nosso sistema. A gente pode conferir, abrindo aqui o nosso Python Shell, tentando importá-lo. Vamos fazer aqui import Pandas, e vemos que não foi possível. Logo, a framework não está mais disponível. Se a gente quiser usar, claro, a gente tem que fazer a instalação de novo. Bom, chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no nosso mini curso. Vimos sobre como fazer importações, como fazer importações otimizadas e como usar o gerenciador de pacotes, o pip. Peço que deixe o like no vídeo, considere se inscrever no canal e compartilhe nosso conteúdo. Esperamos você e até a próxima.